Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio web Nostalgia. Bem-vindo a todos. E nesse momento convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos prepararmos para recolhermos as bênçãos da noite. Oremos. Senhor Deus, Ser Supremo cuja fonte é a luz, Jesus, irmão, amigo e mestre, estamos reunidos, Senhor, neste pronto socorro espiritual, em busca desta bênção iluminativa através da mensagem desta noite, medicamentosa através do fluido energético, curador, balsâmico, que possamos recolhê-lo, Mestre, pela nossa fé, pelo nosso pensamento elevado e pelo Teu imenso amor, Senhor, que nos envolve nesse momento e que é medicamento em nossas almas enfermas. Nos ajuda, Jesus, nos sustenta, nos ampara, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos dando a guarda, a proteção, a orientação, a sustentação no decorrer dos trabalhos. Que retornemos aos nossos lares, sustentados no Teu imenso amor, fortalecidos na fé, repartindo com aqueles que caminham conosco um pouco desse amor, Senhor, um pouco desse medicamento. Nos ajuda, Jesus. E em Teu nome, Mestre, irmão André Luiz e demais benfeitores, que damos início à reunião doutrinária desta noite. Que a Tua paz, que a Tua luz possamos conquistar, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. E passamos ao nosso irmão Fabrício a mensagem desta noite. Uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes e aos que nos acompanham também através das redes sociais do Centro Espírita André Luiz e através da Rádio Web Nostalgia. Sejam todos muito bem-vindos. Que a mensagem da noite de hoje sirva para o nosso conhecimento, para a nossa reflexão. Nós vamos falar hoje sobre as desigualdades sociais. É um tema muito interessante e muito importante nós termos estes conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender e até mesmo não conseguimos aceitar que muitas pessoas têm muitos recursos financeiros, que não sabem nem o que fazer com tanto dinheiro, e outras pessoas passando fome. Se nós não compreendermos a reencarnação e a mensagem que o Espiritismo vem nos trazer, podemos acreditar que Deus é injusto por permitir que pessoas passem fome enquanto outras têm dinheiro que nem sabem o que fazer. Então, através da reencarnação, nós vamos encontrar as explicações. E para o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos mais uma vez usar o livro do Divaldo Franco, Divaldo Responde, volume 2. Na primeira questão nos fala assim: Enquanto algumas pessoas gastam 50 mil reais em uma simples bolsa de grife, a maioria da população mundial sobrevive com menos de R$1 por dia. Da mesma forma, os gastos anuais com alimentação e assistência veterinária para cães e gatos nos Estados Unidos seriam suficientes para que o saneamento básico chegasse a 75% da população mundial. Por que ocorre essa disparidade? Onde está a justiça divina? Não seria mais fácil Deus intervir e acabar com tudo isso? Não, porque se assim o fizesse, desapareceria o mérito das criaturas. Seria uma violência divina, pois as leis cósmicas são de amor. A divindade nos proporciona o livre-arbítrio e estabelece o determinismo. O determinismo é a plenitude, enquanto o livre-arbítrio é a eleição para alcançar essa plenitude.
Alguém me perguntou por que Deus não nos criou perfeitos? Porque a vida, ela perderia o sentido e entraríamos em tédio. Nada pior do que a paralisia da busca, da necessidade de procurarmos melhores situações. Por outro lado, vemos que a divindade proporciona recursos e tesouros a indivíduos que deveriam aplicá-los para o bem e não o fazem. Um dia, a consciência deles gritará de maneira vigorosa. Contou-me Chico Xavier há muitos anos uma história muito curiosa de duas damas no Teatro Bolshoi, em Moscou. Elas assistiam a uma comovedora peça de teatro. Era inverno. Ambas se emocionaram até as lágrimas. Saíram dali tocadas pelo personagem central da história. Mas quando estavam deixando o teatro para pegar a carruagem, encontraram um homem deitado no mármore frio, desagalhado do lado de fora do edifício enquanto nevava. Uma das damas foi logo acometida de um gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de pele para cobrir o homem. A segunda, prática e racional, disse-lhe: não faça isso, seu casaco é muito caro. Quando chegarmos em casa, vamos mandar um dos nossos empregados trazer para ele alguns cobertores. E ela deteve o seu gesto de bondade naquele momento. As duas foram embora. Chegando em casa, foram tomar chá quente e acabaram se esquecendo daquela pessoa. Adormeceram e no dia seguinte a primeira lembrou-se do necessitado. Chegou a um dos seus funcionários e mandou levar agasalhos. Só que quando ele chegou, o homem havia morrido congelado durante a madrugada. Então, o espírito Bezerra de Menezes disse ao venerando Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. É óbvio que uma pessoa rica pode sim gastar quanto lhe aprouver, mas o que nós vemos é um verdadeiro desperdício no comércio de luxo. Existem artigos como bolsas de grife, por exemplo, custando 500 mil reais, ou relógios cravejados de diamantes que chegam a custar milhões de dólares. Embora esse fluxo de dinheiro promova a indústria dos artefatos, o que por sua vez vai auxiliar indiretamente muitas famílias de trabalhadores, o fato é que esta pessoa poderia também repartir o seu excesso em benefício daqueles que vivem na escassez quase absoluta. Muitas vezes, o espírito egoísta elege para si direitos que não permite ao seu próximo. Membros de uma estrutura social algo distorcida, milenar, alguns com privilégios, com esquecimento total de todos aqueles que necessitam dos mesmos recursos. Os bens da fortuna, que deveriam ser repartidos socialmente com justiça, ainda se encontram nas mãos da avareza, e por isso essas disparidades. Mas aqueles que hoje usufruem com verdadeiros exageros, voltarão na carência, em consequência do mau uso que fizeram dos dons e dotes que lhes foram emprestados, porque tudo que nós temos nesta reencarnação é um empréstimo de Deus, inclusive o nosso corpo físico. Nós vamos partir para o mundo espiritual e ele aqui vai ficar. É um empréstimo de Deus e a nossa consciência vai nos cobrar. O que fizeste do teu corpo? Por que não cuidastes tão bem dele? O que fizeste com os filhos que te confiei? O que fizeste com os recursos financeiros que te confiei? Por que tu usou somente em teu benefício, com exageros? A nossa consciência irá nos cobrar. Por isso que quando estamos do lado de lá, antes de reencarnarmos, nós pedimos muitas provas difíceis, porque do lado de lá nós sabemos as nossas necessidades, temos consciência do que precisamos fazer para nos melhorar, para a gente se sentir melhor. E aí a gente reencarna, tem o esquecimento, que é uma bênção de Deus, o esquecimento do passado, a gente não relembrar as nossas más atitudes e nem as boas, porque iria interferir na nossa conduta de agora. Que ele continua nos falando: por outro lado, não nos podemos preocupar em excesso com aqueles que estão na carência total e que passam por dificuldades,
Podemos dizer que alguns são espíritos iniciando o seu processo de evolução, passando por disciplinas morais severas, através das quais vão adquirir equilíbrio para futuros empreendimentos. Nesses futuros empreendimentos também terão direito à abundância. No entanto, vai ser exigida a sabedoria na aplicação dos recursos para poder evitar a necessidade. Esses fenômenos sociais e econômicos fazem parte da estrutura da nossa sociedade. Felizmente, desde a eclosão dos direitos humanos na Revolução Francesa em 1789, o quadro vem sendo revertido lentamente. Ainda existem hoje na Terra 800 milhões de indivíduos condenados à morte pela fome, segundo dados da Organização das Nações Unidas pela Alimentação e Agricultura. O excesso e o desperdício em todos os países, não só no Brasil, dariam para matar a fome desses 800 milhões de habitantes do nosso planeta. Mas a lei é natural, porque o morrer e retornar são fenômenos propostos pela legislação divina. Aquelas dificuldades de hoje serão recompensadas amanhã. Não se trata de uma doutrina passadista, não é uma proposta conformista, é um processo natural da nossa evolução através dos vários estágios do processo iluminativo. Isso não quer dizer que as pessoas que reencarnam na extrema pobreza, elas estão somente no início do processo evolutivo. Muitas vezes é a punição, vamos dizer assim, da sua má conduta, quando ela teve a oportunidade de ter muitos recursos e ela vem para experimentar o outro lado, para ela ter uma outra visão da vida, porque nós precisamos, para evoluir, para atingir o objetivo das nossas reencarnações, que é o nosso melhoramento, que é a nossa evolução, para chegarmos àquela perfeição relativa, nós precisamos passar pelas diversas oportunidades, diversos aprendizados. E para isso nós reencarnamos de diversas formas. Reencarnamos ricos, reencarnamos pobres, reencarnamos como homens, reencarnamos como mulheres, reencarnamos em países diferentes, com culturas diferentes, porque o nosso aprendizado não é somente com as leis brasileiras, não é somente com a profissão que a gente exerce. Nós sabemos e aprendemos outros idiomas e diversas profissões. Em cada reencarnação é um aprendizado diferente. E não quer dizer que a pessoa que tem uma profissão vista como superior a outras, porque todas as profissões elas são fundamentais, desde o simples empregado de uma empresa até o mais superior, ao médico, ao advogado, ao engenheiro, todas as profissões têm os seus valores, porque nós precisamos de todos. Se ninguém recolher o lixo de frente da nossa casa, que cidade que nós vamos habitar? Vai ser muito lixo, muita sujeira. Se nós não tivermos as demais profissões, se não tivermos a agricultura para nos alimentar, então todos nós precisamos uns dos outros. E nós vamos passar pelas diversas reencarnações desenvolvendo profissões diferentes, falando idiomas diferentes, se reencarnarmos em outros países, provavelmente já reencarnamos em outros locais, aprendemos culturas, convivemos das mais diversas formas. Tudo isso para o nosso aprendizado. Então, nós não podemos nos sentir superiores a ninguém e nem inferiores, porque nós podemos hoje estar em uma situação, mas na próxima reencarnação a gente pode vir em uma situação pior do que a que estamos agora, conforme a nossa necessidade. E podemos reencarnar em uma situação melhor, conforme também a nossa necessidade de evolução, o nosso aprendizado. E muitas vezes nós mesmos, tendo consciência disso, pedimos para passar pelas provas e pelas expiações, pelas dificuldades, porque infelizmente precisamos passar pela dor para valorizar a saúde, por exemplo. A gente precisa de vários dias com chuva, sem sol, para a gente sentir falta do sol. A gente precisa de muitos dias ensolarados, quase de seca, para a gente sentir falta da chuva. Nós ainda precisamos da dor para dar valor à nossa saúde. A gente não consegue perceber o outro lado sem sentir o sofrimento, sem sentir a falta.
Então, por isso que nós passamos por tantas dificuldades nesse mundo de provas e de expiações. Aqui ele citou o caso do esbanjador que retorna em uma situação difícil. Como se dá essa mudança de condição social nas diversas reencarnações? Quando o espírito retorna ao mundo causal e dá-se conta do desperdício, ele já está em curso numa lei de reparação. Então o fenômeno reencarnatório é automático. Ele volve numa situação que lhe permite valorizar o excesso que desperdiçou. Quando se trata de um espírito que reconhece o erro e conscientemente deseja a reabilitação, ele mesmo pede para vir na situação de dificuldade, a fim de aprender na carência a boa administração dos recursos que a divindade lhe concederá em outra ocasião. E qual é a explicação do Espiritismo para a desigualdade social? Sem dúvida, somente pela reencarnação é possível entendermos a injustiça social. As desigualdades que existem entre as criaturas terrestres defluem dos atos que as próprias criaturas praticaram nas existências anteriores. Não se justifica, porém, que governos arbitrários e gananciosos não favoreçam aqueles indivíduos que se encontram na linha da miséria com os recursos hábeis para sua dignificação. Em uma sociedade justa, essas diferenças elas desaparecem e elas passam a constituir-se em forma de dores morais, através das quais os causetas endividados reabilitam-se. Vemos, por exemplo, as guerras de extermínio, cujo potencial energético e monetário poderia ser aplicado para acabar com as misérias sociais. A AIDS, a fome na África, na América Latina, na Ásia, nas ilhas da Oceania, em toda parte. Mesmo na cultura americana, que é tão rica, acredita-se que haja mais de 40 milhões de pessoas na linha da miséria econômica. Então são provações coletivas para a sociedade, mas que um dia os governos sensatos e honestos vão diminuir através da aplicação dos seus recursos financeiros e tecnológicos em benefício do coletivo. Aqueles endividados farão o resgate através do amor, pelo bem que possam realizar, pelas conquistas que a sociedade lhe proporcionar, aplicando-as em benefício da própria sociedade. Então nós podemos resgatar pela dor, mas nós também podemos resgatar pelo amor. É que nós ainda não temos muitas condições ainda de valorizar as questões para resgatar pelo amor. Muitas vezes a gente consegue. Para dar um exemplo de como se resgata por amor, eu tenho um exemplo que eu ouvi há alguns anos atrás, quando eu iniciei na outra casa espírita, no trabalho da evangelização infantil. E contava-se a história de uma mulher que ela havia teve a infeliz ideia de cometer o aborto. E aí, em reencarnações futuras, ela queria ser mãe. Ela reencarnou novamente como mulher e ela queria ser mãe. Só que, infelizmente, ela havia afetado aí os seus órgãos e ela não conseguia engravidar. Ela feriu o seu perispírito e também o seu corpo físico. Na reencarnação que ela praticou o aborto, gerou consequências para o perispírito também. E depois ela queria, em outra encarnação futura, ela queria ser mãe. Ela tinha essa vontade até mesmo de reparar, de receber aquele espírito que ela rejeitou. Só que ela não conseguia engravidar. Ela não pôde ser mãe consanguínea. Porém, ela pôde ser mãe de outras formas. Frequentando a casa espírita, ela teve a oportunidade de trabalhar na evangelização. Ela dava aula para as crianças do centro espírita. E, se não me engano, também ela formou-se na área da educação e dava aula para diversas crianças. Ela não pôde ser mãe biológica, mas ela pôde adotar com o seu amor muitas crianças, muitos filhos de coração ela teve. Então ela reparou o seu mal com o amor, porque tudo é uma balança com equilíbrio. Então ela conseguiu, através do amor que ela deu para aquelas crianças, amenizar o infeliz aborto que ela teve, que ela acabou realizando em reencarnações anteriores. E nós também podemos pagar as nossas dívidas, as nossas más decisões, através do amor.
é uma das possibilidades. O difícil é a gente conseguir aceitar e compreender e ter ações, ter atitudes. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para diminuir as desigualdades sociais no mundo? Mediante a informação. Esta mensagem que nós estamos passando aqui é uma informação que demonstra que nós somos a construção de nós mesmos. O Espiritismo contribuiu e contribui com o esclarecimento para diminuir e até mesmo para acabar as desigualdades sociais neste planeta. Tudo aquilo que fazemos, do pensamento até a ação, está sendo edificado para nos proporcionar alegria na tristeza, na frustração, na miséria, para a gente conseguir a felicidade mesmo que momentânea. O Espiritismo nos proporciona a consciência de nós mesmos. Vem nos dizer que estamos na Terra assinalados para uma finalidade educativa, que não podemos ser indiferentes ao processo sociológico da evolução do grupo, e pessoalmente nos ilumina porque nos desperta para termos consciência para o amanhã. Enquanto muitas pessoas viajam em ônibus superlotados e desconfortáveis, existem pessoas que viajam muito confortáveis de forma no seu carro particular ou na primeira classe. Da mesma forma, enquanto muitos não têm o que comer, a mesa do rico é farta. A pessoa com boa condição financeira, ela pode se sentir culpada por ter tanto, enquanto os outros têm muito pouco ou nada? O Espiritismo nos esclarece que não. Nenhum de nós tem a culpa de ter ou de não ter. Desde que o indivíduo tenha ganhado os recursos através do seu suor, da perseverança, pelo trabalho honesto, sem passar por cima de ninguém, não é errado que desfrute do resultado do seu trabalho. As indústrias, as empresas de modo geral, atualmente oferecem salários mais dignos para diminuir a miséria. No entanto, ainda, é claro, poderiam fazer mais. Poderiam criar instituições de benemerência com excesso dos seus lucros. Existem empresas que lucram milhões, bilhões de reais, de dólares, para poucos investidores, para poucos proprietários. Então é lícito ao indivíduo que trabalhou desfrutar de todo o seu conforto e até mesmo do excesso, mas também deve repartir com aqueles que não têm a chance. Aqui diz o seguinte: li uma obra muito interessante de um autor brasileiro, na qual ele conta a sua história, que ele atingiu um patamar muito alto de sucesso financeiro, mas a primeira coisa de que ele se lembrou foi oferecer salários justos aos seus operários, não esquecendo quem ele era, de onde ele veio. Como acontece com muitos que têm vergonha, das suas raízes, das suas origens. Ele então procurou fazer da sua indústria não apenas um lugar de lucro, como a maioria dessas instituições, mas ele pôs o seu coração nela. Não só cumpriu com os benefícios que as leis exigem, mas fez muito mais, com obras de benemerência e de promoção social. Não nos podemos culpar pelas ocorrências do processo evolutivo, pois isso faz parte de um contexto, mas uma vez dentro desse contexto, a gente deve responder com dignidade. Aí Divaldo perguntou se é melhor para o espírito reencarnar rico ou é melhor reencarnar pobre. E a resposta é que pouco importa a situação que o indivíduo se encontra. O essencial é que ele seja justo e digno na pobreza, que mantém honorabilidade, e na abundância, que ele saiba manter a generosidade. A desigualdade social é um problema mundial, mas a solução não deveria ser local, isto é, em função das diferenças de cultura e de costumes? Sim, na Índia, por exemplo, existe a crença no karma. Ninguém ajuda a pessoa que é infeliz para que ele queime o seu karma. Na visão de Kardec, na lei de causa e efeito cristã,
nós devemos ajudar o nosso irmão, como o samaritano e o sirineu fizeram, para que o sofredor saia da situação infeliz. É muito curioso, porque se nós realizarmos o trabalho local, ele vai repercutir no geral, como na frase: numa rua onde existe uma casa de paz, a rua termina por ser pacífica. Numa cidade onde existe uma rua de paz, o bairro daquela cidade é pacífico. A cidade, o país, o mundo se torna pacífico através da pequena ação. Em uma nação onde existe uma cidade de paz, haverá a pacificação. Se começarmos pelo mínimo, nós vamos alcançar o máximo, porque todos nos uniremos e vamos dar força e resolveremos de maneira solidária a problemática geral, pela qual também somos responsáveis. Então, a caridade, fora da caridade não há salvação, como nos diz o Evangelho. A gente não deve pensar porque a pessoa está passando por necessidade, porque o conhecimento espírita é muito importante, é muito fundamental, mas a gente deve compreender a essência e não julgar, porque Jesus disse que nós não devemos julgar nem criticar. Então, a gente vê alguém em uma situação de pobreza, de extrema miséria, sem ter com o que se alimentar, a gente vai dizer: não, eu ouvi no Centro Espírita, eu li nesse livro que a pessoa passa porque ela teve muito e agora ela vem para passar pela provação, pela dificuldade, então eu não vou ajudar ela, senão eu vou estar atrapalhando. Não, meus irmãos, nós devemos ajudar, porque nós não vamos solucionar o problema. Quando a gente faz uma doação, por exemplo, de um alimento para uma pessoa que está passando pela fome, a gente vai dar uma cesta básica. Quanto tempo aquela cesta vai durar? Ou a gente vai dar uma cesta por mês? A gente não vai adotar aquela pessoa. A gente vai ajudar quando o nosso coração, quando a gente tiver aquele sentimento de ajudar. Quando a gente vê que alguém está passando pela necessidade, a gente enxerga aquela dificuldade e tem um ato de bondade, mas a gente não vai repetir para a mesma pessoa sempre, porque a gente não vai encontrar ela toda hora. A gente não vai adotar aquela pessoa necessitada. Então, naquele dia a gente ajudou, a gente vai ser como se fosse um anjo da guarda para ela, que amenizou a sua fome naquele dia. Se ela tiver que passar por mais dificuldades, ela vai passar, porque não cabe a nós solucionar o problema dos outros. A gente muitas vezes não consegue solucionar nem o nosso próprio problema, que dirá solucionar os dos outros, mas a gente pode ser o anjo da guarda de alguém naquele dia, naquele momento, naquele ato de bondade, vai nos fazer bem e vai fazer bem para a pessoa que está necessitando. Então nós devemos sempre ajudar. E esse ajudar não é somente com doações de coisas materiais. Como nós estamos em um mundo material, a nossa visão é somente: vou doar alimentos, vou doar roupas, o inverno chegou, tem pessoas que não têm agasalhos, vamos ajudar. Tudo bem, tudo muito ótimo, mas a gente não deve somente pensar no material, ainda mais nós que temos afinidades aí com o Espiritismo, que nos proporciona o conhecimento espiritual. Até mesmo a oração, uma conversa amiga, é uma ajuda e muito para aquele que necessita. E já está dentro do nosso horário. Gostaria só de recomendar a leitura novamente deste livro do Divaldo, o Divaldo Franco Responde, volume 2. São inúmeros assuntos interessantes que nos despertam curiosidade. Nesse livro ele fala, além da questão da desigualdade social, fala sobre o aborto, fala sobre sexualidade, a adoção, conflitos conjugais, karmas, provas e expiações, entre outros assuntos. E tem muitas outras questões sobre a desigualdade social que não vai dar tempo de entrarmos dentro aqui do nosso tema da noite de hoje, mas para finalizar gostaria de trazer as duas últimas questões aqui do capítulo, que vai nos falar o seguinte. Só encontrar aqui. A igualdade absoluta das riquezas, ela é possível na Terra? Jamais isso vai acontecer nesse mundo de provas e de expiações, porque
Por mais que as criaturas pareçam iguais, todos nós somos diferentes uns dos outros. A igualdade nesse sentido absoluto, ela não existe, devido à variedade de valores, de processos evolutivos nos quais nos encontramos. Enquanto uns são mais esbanjadores, outros são mais econômicos. E a partir daí já começa a diferença entre todos nós. Existe igualdade moral entre vários níveis de consciência da escala psicológica que temos na Terra, que ainda não atingiu o alto nível de um planeta superior. Indubitavelmente temos espíritos menos evoluídos, então é inevitável que haja aqueles que se encontram em prova, em redenção e alguns outros concluindo as suas experiências. O que podemos esperar é uma certa igualdade numa faixa ampla em que todos nós vamos nos sentir bem. O amor nesse futuro anelado dará um sentido de fraternidade, em que não haverá carência, não haverá excesso e haverá justiça para todos nós. Então, se hoje eu ganhasse R$1 milhão, a nossa irmã Sônia ganhasse R$1 milhão e cada um de nós ganhasse R$1 milhão, cada um iria fazer coisas diferentes. Alguns que já têm dívidas iriam pagar as dívidas, tirar o nome do SPC do Serasa. Outros que não têm dívida iriam investir. Ganhei R$1 milhão, mas daqui a pouco quero ter 2, 3, vou investir. Então cada um de nós vai ter uma atitude diferente com os recursos financeiros. Em uma empresa, funcionários que exercem a mesma função ganham o mesmo salário, porém gastam de forma diferente. Uns têm filhos para sustentar, outros não têm. Uns têm casa própria, outros pagam aluguel. Uns moram perto do serviço, outros moram longe, gastam mais gasolina, condução. Então, cada um de nós é diferente nesse sentido. Os nossos valores morais também são diferentes. E para a gente finalizar, as considerações finais. As desigualdades, elas são de natureza moral devido às diferenças que existem entre nós, seres humanos. Dos nossos preconceitos, dos nossos atavismos, resultam essas desigualdades perturbadoras. Mas, se cada qual cumprir com o seu dever, por menor que seja, irá atingir o seu patamar de harmonia íntima, porque mesmo no estado de igualdade econômica e social, se o indivíduo é insatisfeito consigo próprio, deserta e distancia-se da harmonia. Quantos milionários sucumbem pelo suicídio? Quantos indivíduos ricos alucinam-se pelas drogas? O importante, portanto, é o autodescobrimento, a viagem para dentro, a conquista da autoconsciência. O dinheiro, ele não traz a verdadeira felicidade. Pode trazer, inclusive, muitos problemas. Nós necessitamos dele para sobreviver. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos morar em uma residência. Então, a gente precisa ir em busca dos recursos. E se a gente reencarnou em uma condição de miséria, a gente não precisa desencarnar naquela condição de miséria. Nós temos o livre arbítrio. Se eu não estou gostando da situação que eu estou vivenciando, eu vou tentar mudar. Posso não conseguir, mas se eu tentar, eu vou conseguir, ou pelo menos eu não vou conseguir, mas eu posso modificar algumas coisas. Se eu não gosto da profissão que eu estou exercendo, vou me aperfeiçoar, vou fazer um curso e vou mudar de profissão. Se eu não gosto da maneira como eu estou vivendo, eu vou tentar pelo menos modificar. Porque sabemos que existem pessoas que nascem na extrema miséria e quando adultas conseguem um bom emprego, uma boa remuneração e conseguem até ficar ricas. Não é porque a gente nasceu pobre que a gente deve morrer pobre. E ao contrário também, muitas pessoas, pela falta do conhecimento material mesmo, não conseguem administrar os seus recursos e chegam à riqueza e acabam perdendo tudo. Então existem essas diversas possibilidades. Quando a gente fala que reencarnamos em diversas situações, na mesma reencarnação a gente pode passar pelas mais diversas provas. Podemos experimentar a riqueza e a pobreza na mesma existência, entre outras situações. O importante, portanto, é o autodescobrimento, a viagem para dentro, a conquista da autoconsciência. Então, adquirindo esses valores, conhecendo a si mesmo,
Como diz aquele ditado popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O indivíduo vai encontrar a plenitude. Então, meus irmãos, vamos buscar o equilíbrio. Vamos buscar as obras espíritas, o conhecimento, vamos buscar a ação. Não basta a gente saber, a gente precisa pelo menos tentar colocar em prática o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona. Quero agradecer a atenção, a paciência dos irmãos, que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos nos prepararmos para recolhermos o passe. Pensamento elevado em Jesus, procurando esquecermos o nosso dia, as nossas vivências, as nossas preocupações. Procuremos relaxar a nossa musculatura, silenciarmos a nossa mente, esse silêncio interior. A música nos auxilia, nós vamos procurando esse encontro fraterno com Deus, com Jesus, a certeza que a espiritualidade amiga nos envolve, cada um de nós, com esse medicamento balsâmico, fortificante em nosso organismo, se possível curativo. Nós refletindo sobre a mensagem, pensando um pouquinho, nos encontrando com nós mesmos, esse encontro interior, essa consciência de filhos muito amados. E nunca nós estamos desamparados, nunca nós estamos sós. Aquela profunda gratidão por tudo que nós recebemos, tudo de bom que nós recebemos. E as dificuldades que enfrentamos são meios da nossa evolução. Oração da sabedoria. Senhor, dá-me a esperança para vencer minhas ilusões todas. Plantai em meu coração a sementeira do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número da humanidade possível, para ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Dá-me o sabor de saber perdoar e afastai de mim o desejo de vingança. Senhor, iluminai meus olhos para que eu veja os defeitos de minha alma e vendai-os para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, levai de mim a tristeza e não a entregueis a mais ninguém. Enchei meu coração com a divina fé
para sempre louvar o vosso nome, e arrancai de mim o orgulho e a presunção. Deus, fazei de mim um instrumento realmente justo. Que assim seja. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos as bênçãos desta noite, a oportunidade tão grandiosa, esse encontro tão fraterno com almas e espíritos, sob a tua imensa proteção, sob o teu imenso amor, Senhor, a nos envolver a cada um de nós, a nos fortalecer, a nos sustentar, a nos amparar, para que nós possamos, fortificados, caminharmos, Senhor, buscando cada vez mais esse conhecimento, buscando a nossa reforma interior, buscando esse aperfeiçoamento tão necessário. Nos ajuda, Jesus. Somos gratos, Mestre, mas te pedimos também por todos os irmãos que sofrem, pelos enfermos, pelos que se encontram enfermos em seus lares, nos hospitais, pelas equipes médicas, pelas equipes de enfermagens, pelos nossos governantes, enfim, Senhor, por todos os que sofrem, que chegue um bálsamo de esperança, de fé, de amor, de luz. Nos ajuda, Jesus, a cada dia compreendermos um pouquinho mais a nós mesmos, verificando as nossas imperfeições e fazendo as devidas mudanças. Te agradecemos o amparo, a proteção, o envolvimento amoroso dessa equipe benfeitora. E nesse momento grato, Senhor, encerramos esta reunião doutrinária da noite. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor possamos conquistar hoje sempre. Obrigada, Jesus. Muita paz, meus irmãos.